pessoas que nós estaremos conversando com elas. Nos guie, nos dê da tua sabedoria, nos dê do teu favor, coloca a tua mão sobre a nossa vida e nos faz prosperar em todas as coisas. Também oramos, Pai, por providência divina. Eu oro, Senhor, por empreendedores que têm uma folha de pagamento, que têm compromissos altíssimos. Oro também, Senhor, por aquele trabalhador, por aquela trabalhadora que tem seus compromissos da casa, seus compromissos com outras pessoas, que o Senhor traga providência especial. Senhor, nós lembramos do Salmos 23 nesse momento. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso, Senhor, te pedimos ideias, te pedimos estratégias, te pedimos conexões, te pedimos recursos financeiros chegando até nós, te pedimos bons negócios, aqueles que têm coisas à venda que vendem, Senhor, aqueles que têm coisas a comprar que comprem bem, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos o teu favor e declaramos que o Senhor está conosco, sua presença está na nossa vida. Cobre a nossa casa, Jesus, com o teu sangue. Cobre nossos filhos com o teu sangue. Cobre nosso casamento, Jesus, com o teu sangue. E nos livra do laço do inimigo, das setas de Satanás, de toda a armadilha do inimigo e nos conduza, Pai, em paz, em segurança. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és o socorro bem presente na angústia. E no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora todo o plano do inimigo, que caia por terra agora as existências espirituais, que caia por terra toda obra de acidente, toda obra de morte, todo laço do inimigo para brigas, contendas, divisões, intrigas, que seja desfeito agora este mal, em o nome de Jesus. E oramos, Pai, para que o Senhor intervenha dentro da nossa casa, para que todos sejam salvos e todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, como está escrito na tua palavra, Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, colocando tudo diante de ti e também nos arrependemos, Pai, de todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Nós queremos andar no caminho que leva ao céu. Nós queremos andar, Senhor, com o nosso coração quebrantado, rendido totalmente a Ti, Jesus. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria começar esse dia junto com você. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e eu sei, Deus nos reserva grandes e poderosas coisas no dia de hoje. Você crê? Se você crê, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque isso nos ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com grupos, com amigos, no seu WhatsApp, essa oração, faça isso. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero começar glorificando o nome de Jesus aqui, com um testemunho maravilhoso. Preste bem atenção. Olha esse testemunho que eu recebi do Airan. E ele escreveu assim: testemunho de um milagre real. Minha esposa estava no Chile, a trabalho, quando entrou em coma, de forma súbita, por causa de uma encefalite grave. Eu estava no Brasil, prestes a assinar um contrato importante. Quando cheguei lá, os médicos disseram que ela estava em coma profundo, sem esperança, mas insisti em vê-la. E quando comecei a orar, ela abriu os olhos, me chamou pelo nome. Logo depois ela voltou ao coma, mas aquele foi o começo de um milagre. O médico iniciou um tratamento certeiro. Foram 28 dias de luta, oração e fé. E contra tudo que os médicos disseram, ela sobreviveu, anda, fala e vive com alegria. As únicas sequelas são na memória recente, mas diante do que esperavam, isso é um milagre vivo. Essa experiência transformou nossa fé. De religiosos, passamos a viver uma espiritualidade real. Deus nos visitou e hoje compartilhamos isso para dizer: Ele ainda cura, ainda ouve, ainda age. Glória a Deus! Jesus Cristo vive, Airan. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu quero dizer a você que está numa situação difícil, que pode estar enfrentando talvez 1000 leões na vida. Deus pode tudo.
tudo que você precisa fazer, porque isso Deus não vai fazer por você. O que você precisa fazer é se entregar a Ele. Só isso. Entregue-se a Jesus, de coração. Siga Ele e você vai ver como a sua vida vai ser tocada pelo sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E a palavra é 4 atitudes que abrem muito caminho. 4 atitudes que abrem muito caminho. A Bíblia nos diz no Salmo 118, verso 20: esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Deus abre portas. Deus abre caminhos. Deus nos coloca em lugares, nos coloca em situações que humanamente não tinha como chegar. Era impossível aos olhos humanos. Mas Deus é poderoso. Deus pode. Ele é grande. E quando confiamos nele, quando praticamos a sua palavra, podemos entrar nesses mistérios de Deus, que o homem não explica como, mas você chega, você conquista, você entra. Por isso, 4 atitudes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus honra a sua excelência, abrindo portas para você que ninguém pode fechar. O que é excelência? As pessoas pensam que a excelência é revestir tudo com ouro. Bem, se você pode revestir com ouro algo, revista. Agora, se você não pode, revista de outra forma, com o seu melhor. Há pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Elas não querem investir, elas não querem fazer o melhor. São pessoas que têm um grande potencial e que Deus coloca dons, recursos nas mãos delas, mas tudo que elas fazem é precário. Tudo que elas fazem é de qualquer jeito, porque elas pensam, é assim que tem que ser e se tiver que dar certo, vai dar certo. Não é assim que funciona. A excelência, ela vai abrir portas para você. Ela vai fazer você ser notado. A excelência vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Eu me lembro que, há anos atrás, eu aluguei um prédio para a igreja, quando eu pastoreava lá no sul ainda, e o piso desse prédio estava caótico, estava cheio de buracos e nós não tínhamos muito dinheiro. E eu me lembro que começamos a fazer aquele piso e o valor foi muito mais alto do que eu imaginei. E comecei, a reformar aquele prédio e daqui a pouco eu recebi uma notícia. A notícia é que teria que fazer um banheiro novo. Depois eu recebi outra notícia que as portas da frente tinham que abrir para fora. Depois eu recebi outra notícia que tinha que fazer uma rede elétrica nova. E fui recebendo uma sucessão de notícias inesperadas. E eu comecei a pensar da seguinte maneira: se Deus abriu essa porta, então Deus vai me dar a oportunidade de fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. E Deus começou a fazer algo extraordinário, porque naquela semana eu fiz bons negócios, naquela semana algumas portas começaram a se abrir e eu consegui concluir tudo aquilo com êxito. E se você entrasse hoje lá, você veria que tudo foi feito de forma muito simples, mas se tornou um lugar aconchegante. Era um galpão que usavam para depósito de bebida e nós transformamos num lugar de culto, num lugar de adoração a Deus. Ali foi um verdadeiro teste para mim, porque eu fiz o meu melhor naquele prédio e Deus depois abriu portas ainda maiores para a minha vida. Deus, ele cheira a honra, ele recebe a excelência e ele te abre portas maiores no teu futuro. Por isso, não importa se você tem um pequeno escritório, se você tem um pequeno depósito,
o que você tiver, que seja tudo organizado e que seja tudo com excelência, de acordo com a sua possibilidade. Deus nunca vai pedir para você mais do que você pode dar. Quando começamos a igreja aqui em Alphaville, o que nós tínhamos para começar foi cadeiras de plástico. Eu comprei, um lote de cadeiras de plástico e começamos com aquelas cadeiras de plástico. Depois nós trocamos para uma cadeira melhor, mais estofada, e assim começa tudo. No início compramos um pequeno telão para colocar no meio, hoje já colocamos mais telões. No início, começamos com algumas coisas para a escolinha das crianças e hoje já tem um departamento inteiro, um andar inteiro só para as crianças. Ou seja, tudo que você começa dando o seu melhor, Deus honra para você chegar mais longe ainda. Deus abençoa para você fazer mais ainda. Por isso que a excelência é tão importante. Tem gente que pega uma obra para fazer e é relaxado na obra. Não faz o seu melhor. É contratado uma só vez. Mas se a pessoa é excelente no seu trabalho, ela vai ser contratada outras vezes, ela vai ser indicada para outras pessoas porque a excelência atrai trabalho. Eu vou dizer para você que está me ouvindo aí, a excelência atrai trabalho. De repente você é um pintor e você recebe uma casa para pintar. Faça o seu melhor lá. Seja organizado. Quando você sair, terminou o expediente, você limpa tudo, deixa tudo organizado. Por quê? Porque a empresa que é excelente, ela vai prosperar. A empresa que faz, o seu melhor nos mínimos detalhes, ela com certeza vai atrair a bênção e o favor de Deus. Tudo que fazemos com excelência prospera. Deus abençoa. Então faça com excelência, faça com o seu melhor, com as suas condições e esteja sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. A segunda coisa que abre caminhos para você é os joelhos. Como assim os joelhos? Os joelhos. Há batalhas que só se ganham de joelhos. Há portas que estão fechadas para você. Entenda isso, há portas que estão fechadas para você. E só vão abrir de joelhos. Só vão abrir quando você orar. Só vão abrir quando você clamar a Deus. Então, é melhor, você organizar a sua agenda para ter tempo com Deus. O seu tempo com Deus é o tempo de investimento mais incrível, mais rentável que você pode ter numa vida. Tire tempo para investir em oração na vida dos teus filhos, para investir em oração no teu futuro, para investir em oração no teu dia. Quando você investe oração na tua vida, em todas as áreas da tua vida, você está abrindo caminhos. Tem uma mulher que começou a me acompanhar nas orações, alguém compartilhou a oração com ela, e ela tinha um imóvel de família extremamente caro em Santa Catarina para vender. E ela entrou em contato conosco e ela disse, eu não consigo vender esse imóvel, faz 8 anos que eu tenho, eu e meus irmãos queremos vender, nós temos, era um bem de herança, e ela disse assim, nós temos que pagar o advogado, nós temos outras coisas para pagar e esse imóvel, ele vai, ao ser vendido, ele vai ser uma ferramenta para a gente colocar a casa em dia, vai consertar a vida financeira de todo mundo. Mas a gente não consegue vender, ela disse. E ela disse, eu estou só baixando de preço, Era um terreno, assim, um valor milionário, junto com uma casa. E ela disse, eu preciso vender. E um mês que ela ficou em oração, um mês, Deus enviou o comprador, eles venderam, foi pago advogado, foi pago custa, todos os irmãos receberam, e ela ficou assim, como que isso aconteceu? E eu disse a ela, isso é o poder dos joelhos. Quando você entra em oração, você abre caminhos. Não importa se uma coisa está há 30 anos parada, não importa se aquilo, está fechado para você. Você começa a orar, Deus abre a porta.
Você começa a orar, Deus começa a envolver aquilo em mistério, Deus começa a envolver aquilo em sobrenatural e daqui a pouco aquilo é liberado. É o poder dos joelhos. A terceira coisa que abre caminhos é: não deixe que a pressa do mundo apague a voz de Deus na tua vida. Não substitua o urgente pelo importante. Você tem que entender que a voz de Deus, ela tem que ser celebrada na nossa vida, as direções de Deus. Você entra na pressão do mundo e você fica tentando vencer com as tuas forças, fica tentando vencer, sabe, ligando para trabalhando que nem um louco, desesperado e correndo com todo mundo. Ei, quando você aprende a ser dirigido pela voz de Deus, você não precisa entrar nessas corridas loucas, você não precisa viver nas pressões aqui desse mundo. Você recebe um favor do Senhor sobre a tua vida, aonde Deus te direcionará certo, aonde Deus guiará teus passos certo, aonde Deus mostrará para você o que você deve fazer e você será bem-sucedido. Por isso, honre a voz de Deus. A voz de Deus vai abrir portas na sua vida. É melhor muitas vezes você estar em um culto profético, em uma escola de profetas, do que estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra mesa, tentando fechar um negócio. Nós precisamos aprender que a nossa fonte vem de Deus. A nossa fonte vem de Deus. Não tente, sabe, substituir o urgente pelo importante. É urgente que você busque a Deus. E as coisas importantes você deixa para depois, porque Deus colocará cada uma delas em ordem. Você está tão preocupado que tem que ir para o trabalho, que tem que fazer tal coisa aí, você precisa buscar Deus. E para encerrar essa palavra, a quarta coisa que abre caminho é quando você não esquece que Deus está sempre com você. Não importa, sabe, o tanto de negativo que existe no ambiente. Não importa o tanto de difamação, de acusação, de perseguição que existe contra você. Ele prometeu estar com você. Você não está sozinho. Tem um Deus que está com você. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Escreve aí nos comentários: eu não posso esquecer que Deus está sempre comigo. Não esqueça isso, que Deus está sempre com você. Esse é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é crermos que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Essa é a palavra para você. Glória a Deus. Amém? Deus está comigo. Declare aí nos comentários: Deus está comigo. Aleluia. Amém? Nós vamos agora orar o Salmo 91 e eu vou estar orando por você. Quero também lhe convidar, nós vamos ter uma masterclass dia 7, 8 e 9, segunda, terça e quarta, de visões e mundo espiritual. Eu vou falar para você de 12 níveis de visões espirituais. Eu escrevi um livro sobre visões. Esse livro aqui vai abençoar muito a tua vida. Mas eu também estou agregando nessa masterclass outros níveis de visões que encontramos dentro da palavra de Deus e que eu vou estar te abençoando. Inclusive, vou fazer um outro livro desse evento sobre visões, porque meu entendimento tem se aberto muito. Deus fala conosco de muitas maneiras e uma delas é através das visões espirituais. E também vamos falar um pouco de mundo espiritual. Por que algumas pessoas têm visão aberta desde que nascem? Tem crianças com visão aberta. Tem pessoas que tiveram visões ao longo da vida e não entendem o porquê que Deus deu a elas esse dom, deu a elas essa graça. Bem, nós vamos falar tudo isso dentro dessa masterclass. E se você quer participar dessa masterclass, a inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo ou até mesmo no meu site www.vinicius07.com.br. E eu também quero agradecer a todo parceiro que tem me ajudado. Nós temos programa de televisão em rede nacional, de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado,
na Rede TV, às 10 horas da manhã. Temos cumprido um chamado de Deus, que é levar a palavra de Deus usando todas as ferramentas que Deus nos dá. E se Deus falar ao seu coração de você ser um parceiro do nosso ministério, independente de você ser empresário ou não, desejar que Deus te abençoe. E muito obrigado. Amém? Sei que Deus vai te recompensar. Quando nós semeamos, nós colhemos. Essa é a certeza que nós temos. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda nos grupos que você está e também nas redes sociais. Compartilhe. Quando você semeia, você colhe. Semeie coisas boas na vida das pessoas, você vai colher. Amém? Também vou estar ao vivo aqui às 9 da manhã e às 18 horas. Tem uma mulher que se chama Delfina, que está aí me ouvindo nesse momento. Deus está abrindo um caminho para você extraordinário. Receba aí como palavra e como promessa de Deus. Há uma mulher também chamada Michele, que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, o Senhor está tirando um peso, uma opressão. Existe muita inveja contra a tua família, Michele, e o Senhor está te revestindo de força e te levando para uma vida de mais intercessão em favor da tua casa. Há muito mais de Deus preparado e reservado para ti e para todos da tua casa. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com uma dor aqui nesse ombro, no ombro direito, sabe? E é uma dor que desce para todo o braço. Uma dor que desce para todo o braço. Seja você quem for, eu quero declarar saúde na tua vida agora e que essa dor saia agora e que isso seja um sinal do Deus vivo e poderoso curando você e tirando essa dor para sempre da tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. E eu convido você a estar na igreja junto conosco. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então organiza e vem. Não importa de qual parte você é de São Paulo. Você sabia que tem gente que, todo domingo, quando eu estou aqui, tem gente que vem de fora do Brasil, inclusive, para participar dos nossos cultos. Então eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. Vai ser incrível. Você vai ser abençoado. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Vai fazer a diferença na tua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e abençoe a ela e a toda a sua casa. Colocamos tudo diante de ti no dia de hoje e oramos para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia que venhamos viver a experiência da intervenção de Deus na nossa vida, no nosso dia, nos nossos desafios. Precisamos de ti, Pai, precisamos do teu poder. Declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Nos colocamos em total submissão à tua palavra,
as tuas ordens, Espírito Santo, e queremos ser guiados por ti. Celebramos a tua voz, celebramos a tua presença e sabemos que tu estás conosco, tu estás na nossa casa, tu estás aqui comigo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que tudo aquilo que combate espiritualmente a nós e a nossa casa saia agora do caminho. Nós damos uma ordem na autoridade e no poder de Jesus Cristo a todo o mal. Sai do nosso caminho agora. Em o nome de Jesus, nós declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre a nossa casa. Que venceremos, romperemos, avançaremos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Jesus. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa. Tira dela a ansiedade, Senhor, tira dela as pressões, tira dela a opressão espiritual no ambiente de trabalho, no ambiente da casa dela e que ela seja livre. Eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. E que a paz de Deus guarde teu coração e guarde a tua vida. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos, oportunidades sejam abertas, provisão especial chegue. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Se você crê, compartilha. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui e depois a oração às 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda